Bom dia a todos, estamos iniciando mais um programa, uma palavra para o seu dia nesta quinta-feira, um dia tão especial de adoração, de encontro com o Senhor que se dá na Eucaristia. Esse dia maravilhoso, estamos aqui ainda em missão, e que a partir desse local estamos fazendo com que a palavra de Deus chegue até a sua casa, até a sua vida. A missão continua. Assim como Cristo que andava de um lugar para o outro, ensinando a palavra, implantando o reino de Deus, que assim nós possamos fazer também, de casa em casa, ir em missão, dando as palestras, ensinando, seja o que for. Então que nós possamos evangelizar juntos, porque juntos nós evangelizamos muito mais. Vou convidar você a pegar a sua Bíblia e nós vamos meditar hoje o Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículos 20 ao 25. O texto diz assim: Os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Ele respondeu: O reino de Deus não vem ostensivamente, nem se poderá dizer está aqui ou está ali, pois o reino de Deus está no meio de vós. E ele disse aos discípulos: Dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem e não podereis ver. Dirão: Ele está aqui ou ele está ali. Não deveis ir nem correr atrás. Pois como um relâmpago de repente brilha de um lado do céu até o outro, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Queridos irmãos e irmãs, no meio desta natureza, os pássaros que cantam, isso é uma maravilha, poder levar a palavra de Deus, a palavra que nos santifica, a palavra que nos transforma. E quando nós ouvimos as palavras, a palavra de Deus, parece que até os animais se alegram, e que nós possamos nos alegrar assim também com a presença de Deus em nossa vida, que nós possamos cultivar sempre esse desejo de encontro, de busca, assim como nós fazemos hoje, essa busca de Deus que se dá na Eucaristia. Deus que se faz presente num pequeno pedaço de pão, mas para que essa proximidade de fato aconteça. Que você possa estar com seu coração disponível para esse encontro com Deus, que você possa abrir sempre o seu coração para que a graça de Deus seja derramada e depois que isso possa transbordar e ir ao encontro de tantos e tantos que estão também sedentos da palavra de Deus. Hoje nós olhamos para a palavra de Deus e Jesus nos ensina que o reino de Deus ele é construído dentro das nossas relações. E Jesus diz, o reino de Deus não vem ostensivamente, não é um show pirotécnico, não é relâmpagos, não são luzes, não são ventos, não é nada disso. Às vezes nós estamos esperando Deus dessa forma, que aconteça um monte de coisa, agora eu acho que o fim do mundo está chegando, eu acho que agora Deus está voltando. Não é nada disso. Jesus está querendo nos dizer que o reino de Deus ele é construído dia a dia, passo a passo, em cada momento da nossa vida, é ali que o reino de Deus vai sendo construído. Então que nós possamos construir o reino de Deus no hoje da nossa história. Aí nesse contexto em que você está vivendo é o contexto de construção do reino de Deus. Por quê? Porque a nossa história também é a história de salvação. Nós precisamos de salvação, não é mesmo? Assim como aquele povo que viveu lá em Israel, que teve os seus encontros com Deus, os discípulos dos primeiros profetas, assim também eles estavam vivendo e construindo a sua história de salvação. Nós também, dentro desse contexto, vivemos a nossa história de salvação, com a palavra de Deus na mão, com a sabedoria desses que já nos deixaram por escrito os ensinamentos de Jesus. Agora também nós vamos construindo a nossa história, E é dentro desta história que nós vamos construindo
E aí a palavra diz, não podemos dizer que o reino de Deus está aqui ou está ali, pois o reino de Deus está no meio de vós, né? Onde 2 ou mais estiverem reunidos, eu estarei no meio deles, diz Jesus. Então é o reino de Deus que vai sendo construído, né? Passo a passo, no dia a dia, é ali que o reino de Deus vai sendo construído, né? Não como uma construção de uma casa ou de um prédio, mas permitindo que Deus transforme o nosso coração, os nossos pensamentos, essa purificação interior. As construções exteriores são reflexos de uma vivência interior, não é assim? De que vale nós termos uma igreja grande se não tem gente dentro rezando? Então, as comunidades começam através de reunião de pessoas, vão se reunindo, vão formando essa comunidade, vão criando esse desejo interior de fazer a vontade de Deus e depois, sim, isso vai se expandindo. É como eu dizia, a graça que se derrama, né? O amor que é derramado sobre aqueles que estão próximos de nós, nos deixando transformar pelo amor maior que o amor de Deus. Então a oração que é concretizada em obras. A partir do momento que nós informamos as nossas comunidades, aí podemos criar os nossos pontos de referência, né, que são os nossos templos, as nossas igrejas. Caso contrário, nós precisamos primeiro desse cultivo interior. Cultive a sua fé, reze todos os dias, nas suas devoções, na meditação da palavra, se esforce. A gente vê que vale a pena. Por isso, leve também a palavra de Deus a tantos que estão precisando. Às vezes as pessoas estão tristes, às vezes um pouco angustiadas, depressivas, não sei, é o contexto da sua vida, o contexto aí onde você mora, não importa se seja uma grande cidade ou uma pequena cidade, os problemas simplesmente se repetem, às vezes eles só mudam de endereço, mas todas as famílias têm as suas limitações, têm os seus problemas, e nós vemos que isso não é o fim. Nós precisamos fazer com que a palavra de Deus seja vivida de fato, e assim a palavra sendo construída é muito mais fácil de nós colocá-la em prática. Que você hoje possa viver a palavra, que você possa evangelizar, para que nós possamos construir o reino, que nós possamos implantar o reino, sem precisar buscar a Deus em coisas extraordinárias, mas como ensinava Santa Teresinha, é no ordinário da nossa vida que devemos agradar a Deus. Não tentar dizer está aqui ou está ali. A própria palavra diz, antes que tudo isso aconteça, ele vai sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Mas vamos fazer bem a nossa parte, compartilhar a palavra, evangelizar sempre, porque evangelizar é preciso.